Quem é Athena Esther? Eu já ouvi essa pergunta, mas na realidade eu já me admirei com a quantidade de pessoas que não perguntaram isso. Apesar de estar ali no meu perfil. Mas vamos lá. Quem é Athena Esther, né? Tudo começou influenciada por um livro do Paulo Coelho chamado A Bruxa de Porto Belo. Eu ainda estava em Recife quando eu comecei a ler esse livro. E ele conta a história de uma mulher, né? O nome dela é Sherine, uma jovem. E ela se auto-intitula, ela muda o nome para Atena e ela vive toda uma história fantástica. Não é a primeira vez que eu sou influenciada pelo Paulo Coelho, pelo livro dele. E dessa vez eu fui de uma forma bem intensa, bem mágica, que eu inclusive recomendo que todo mundo viva nessa vida uma personagem alguma vez. Corrigindo, eu nem digo personagem, mas uma persona, né? Porque a gente vive essa nova personalidade, esse novo eu, quando a gente assume um novo papel. Mas enfim, como eu dizia, o livro trata de uma mulher que se chama Sherine e ela adota o nome de Atena. Ela tem uma história bem mágica, de bastante espiritualidade, como o Paulo Coelho sempre trata, e de várias questões também. E eu estava já prestes a me mudar para Florianópolis, já estava com a passagem comprada. Me mudei. Chegando em Floripa, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, na verdade. Tipo, a minha história já começa do jeito que eu gosto e com toda essa loucura daí. Por quê? Eu comprei a passagem pra Floripa e eu não sabia onde é que eu ia ficar, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia morar, nada disso. Eu só lancei e eu sabia que eu ia e eu sabia que tudo ia dar certo. Assim, a sensação de confiança sempre foi muito grande. E outra coisa também, né? Eu acho que a personificação de desapego tá aqui. E eu tenho uma frase que é muito minha, que é: tudo aquilo que eu possuo, me possui também. E na prática eu já vivo, então, o não possuir nada. E nada me possui. Eu sou muito livre há muito tempo, então tudo que eu necessito no momento cabe dentro de uma mochilinha que eu coloco nas costas e normalmente vou embora para onde eu quero ir. Então eu cheguei em Floripa e eu passei o primeiro final de semana hospedada num hostel. 2 dias depois, eu acho que eu tava lá, eu comecei a fazer um voluntariado lá na Ilha do Campeche. Não era nem, inclusive, a primeira vez que eu tinha feito voluntariado lá, já era a segunda vez, mas só que em um local diferente. E eu fiquei um tempo lá, mas eu sabia que eu ainda estava em fase de organização, que eu ia fazer exatamente estava por vir. E eu ainda estava lendo o livro, né, A Bruxa de Porto Belo, que conta a história dessa mulher, como eu comentei. E eu vi no mapa que existia uma cidade chamada Porto Belo ali próximo de Floripa. Óbvio que não é o mesmo Porto Belo do livro, mas tinha uma cidade chamada Porto Belo. E daí eu falei com os amigos meus lá de Floripa, eu falei, vamos conhecer Porto Belo? E a gente foi. A viagem já começou mágica, porque entrando na cidade, eu comentei e eu senti, eu falei, eu vou morar aqui. A gente conheceu a cidade, eu e esses meus amigos, eles voltaram pra Floripa e eu fiquei em Porto Belo pra conhecer melhor. Fiquei hospedada num hostel também. Quando eu cheguei nesse hostel, eu já me apresentei a Atena, né? Eu já tava vivendo a nova persona. E a recepcionista do hostel, ela falou assim, por que você não mora aqui? Eu falei, sabe que eu pensei nisso assim que eu entrei na cidade? E daí ela conhecia o dono de uma ilha lá, a Ilha de Porto Belo, que estava precisando de alguém para trabalhar, e perguntou se eu queria, eu disse, já é. E eu comecei a trabalhar na Ilha de Porto Belo, depois saí da ilha, continuei morando em Porto Belo, e já era Atena, com suas características, com sua novidade, com sua nova história de vida, sentindo e vivendo uma personagem. Depois de Porto Belo, eu fui morar em Balneário Camboriú, também de uma história aleatória e louca do jeito que eu gosto, né? Simplesmente subi num ônibus, o ônibus ia para Itajaí, no meio do caminho, uma das cidades de roteiro do ônibus era Balneário Camboriú, pedi parada, desci
E fui conhecer a cidade, me encantei e falei, vou morar aqui. Inclusive eu tenho até fotos, eu vou ver se eu ponho aqui as fotos eu chegando lá, assim, pra passear, mais uma vez com a minha mochilinha nas costas e falando, gostei, vou morar. E assim, eu continuei sendo a Tena em Balneário Camboriú. E é como eu falei, cara, é uma experiência louca. Vivam. Vivam uma nova pessoa nessa vida. Vivam tudo nessa vida, porque ela é rápida pra gente ser uma só. E esta é a Tena Star.